experiência com Deus é algo para mim constante, desde a infância. A nossa educação foi dentro da teologia da libertação. A gente era de SEB, né? Comunidade Eclesial de Base. Mas eu não sabia. A gente que era de SEB, a gente não sabia que era de SEB. A gente não sabia que existia um tipo diferente de igreja. A gente achava que o mundo inteiro era daquele jeito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Evangelho, pequenininha, eu vi a parábola do semeador e eu vi algumas pessoas impressionadas, assim, né? E eu olhava assim, gente, mas é claro, é lógico. Pra gente... Que idade que você tinha? Eu devia ter uns 8, 9 anos, né? Pra gente, pra mim, principalmente, o Evangelho era uma coisa muito clara. Uma leitura. Que o mundo é daquele jeito, tem que ser daquele jeito, mas é claro, não há nada de especial ou monstruoso nisso. E eu fui descobrir a maldade com idade já, né? Um pouquinho mais velha, já depois, assim, acho que uns 14 anos, por aí, né? Saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio. A gente vivia num bairro muito pobre, a gente era muito pobre, minha mãe, a gente vivia num barquinho de tábua, né? Que bairro? Perto do Marcão lá, né? Jardim Cacorrara. Cacorrara. Perto do Jardim Ângela. E tinha muita criança no quintal e a gente era muito amigo. E pra mim era muito claro. A minha mãe diz que ela me batia, né, quando eu era criança, porque às vezes ela fazia compra e eu pegava as compras e ia dar pro povo na rua, pegava o Danone e ia dividir com todas as crianças da rua, porque pra gente era aquele jeito de viver, era daquele jeito que tinha que ser. E eu acho que, eu não sei, eu fico tentando lembrar da onde saiu essa certeza tão grande. E eu acho que era a nossa relação com a natureza, acho que era muita criança, a gente sempre tinha que estar dividindo tudo o tempo todo, e tinha um pé de amora muito grande, né? A gente se reunia, ficava todo mundo esperando a amora cair. Se caísse uma amora, tinha 50 crianças, você tinha que dividir aquela amora para 50 crianças, ou então esperava juntar 50 amora para todo mundo comer. Então era uma vivência muito clara. E aí depois, né, na frente da minha casa tinha uma igreja batista, e o pastor era uma pessoa, assim, iluminadíssima. Abria igreja pra gente brincar, a gente comia lá. Quando tinha dia de festa, tinha uns bazares, o que não vendia ele dava pra gente. Então, pra gente, a certeza de Deus, não tinha questão de certeza de Deus, porque não nos era uma dúvida, né? A vivência de Deus era a vivência com o outro, era o estar com o outro, era o espírito do outro, era... Pra mim, a ideia de Deus que a gente tinha era a paz, a justiça, isso que era Deus pra gente. E os nossos padres eram assim, né? O padre Jaime até hoje trabalha na região, foi um revolucionário da região, e ele foi praticamente meu catequista, né? E foi uma vivência muito grande. Eu fui uma líder dos movimentos de juventude da Igreja Católica, do estadual, nacional, da pastoral da juventude e tudo mais, mas a minha visão sempre foi um pouco à parte, né? E eu acho que quem conseguiu, um dos teóricos que eu estudei, que eu me aproximei mais, foi o Santo Agostinho, né? Que conseguiu, porque a maneira que eu sinto, a maneira que eu experiencio a fé é muito diferente do que eu conheço, do que as outras pessoas dividem comigo. É muito diferente. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei, eu tenho uma certeza absoluta que Ele está aqui. Nunca me foi dúvida e eu acho que nunca será dúvida. Porque nós estamos aqui. Porque essa mesa está sendo formada por pessoas que vivem, que são. E eu me lembro na aula de filosofia, o professor, na filosofia antiga, medieval, ele deu várias matérias, né? E ele entrou ali na medieval e ele falou do Agostinho e tentou explicar a ideia de que nós seríamos uma centelha de Deus. E aí, quando ele foi explicando isso, aí falou que o Agostinho visualizou a ideia de sementes do bem, de que nós somos, de que há possibilidade de salvação em outras igrejas e tudo mais, e tudo mais. Eu falei, mano, é mais ou menos isso. Então, pra mim, é uma coisa muito, muito veraz, assim. É a verdade, né? Eu trabalho isso na sala de aula com meus alunos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é Deus para você? O que é verdadeiro? É doloroso? É tenebroso? Mas se é verdadeiro, é Deus. Então, a minha visão ampliou muito. O Marcos dividiu muita coisa comigo, né? Que ele conhece e tudo mais. Me ajudou a compreender
com uma força um pouco maior, mas essa experiência de ajudar, de partilhar, de dividir, de se colocar no lugar do outro, de viver a vida do outro, de não querer ter mais do que você deve ter. Isso pra gente são assim, regras básicas de vivência que eu demorei para descobrir que as pessoas não eram assim. Eu demorei para descobrir o egoísmo, eu demorei para descobrir a corrupção, a maldade. Foi um processo, porque nós vivíamos todos muito juntos. E eu lembro que desde pequenininha, né, tinham os coleguinhas que eram mais oprimidos na sala, né? E eu já passava na frente, eu ia defender, falando, mas você não pode xingar ele, então agora ele vai ser meu amigo, não vai mais ser amigo de vocês, então ele vai ficar com a gente. Então tava o tempo todo ali, né, agindo contra a injustiça. Então a gente aprendeu a viver na fé assim. Eu brinco com os amigos meus que passaram por muitas experiências comigo, que mesmo que alguém chegue e prove por A mais B que Deus não existe, que o evangelho é uma mentira, a gente não se preocupa com isso, né? Porque a nossa questão é fato, até para o mais cético dos cientistas, que existe uma força, a própria que gerou a vida no universo, que domina isso tudo, sabe? Mesmo que seja uma força não consciente de si, não consciente da sua própria existência, né? Uma ideia de Deus como uma árvore que não é consciente da quantidade de vida que ela pode abranger, né? Mas mesmo que tudo isso aconteça, a gente ainda vai continuar acreditando, né? Não como cegos e sem lucidez, mas porque aquela é a única maneira de se viver. Com mais de uma pessoa no ser você mesmo. Não existe outra maneira, não existe nenhuma outra possibilidade, né? Eu tenho dó da galera, né, dos liberalistas, dos capitalistas, eu tenho dó porque eles acham que encontraram uma solução, né, que vai fazer administrar, como se os seres humanos fossem peças de um robô, assim, de uma máquina, né? E é tão ingênuo a cabeça deles, por mais maldosos que sejam, mas é tão ingênuo que eles não entendem que a única coisa que vai solucionar todos os problemas é a ação do bem. E você não faz isso automaticamente. Jamais. Você pode planejar, não, eu vou fazer isso para todo mundo achar que foi legal, que é o bem e tal, mas o próprio evangelho desmente isso na cara lavada, né? Você nunca vai praticar o bem de verdade a partir do momento que você está com interesse por trás disso. Então, essa prática do bem, essa prática da justiça, tudo isso me acompanha a minha vida inteira e sempre me acompanha, eu vejo isso todos os dias e não sei, não me há dúvidas. Eu ressignifico todos os dias como? Como é Deus, como é essa força, como ele administra, qual é a ciência de que ele tem disso tudo, né? Perguntas infantis mesmo, eu faço para mim mesmo e tudo mais, e a gente tá sempre fazendo. Mas essas perguntas fazem com que eu vá, na verdade, separando, né, tirando um pouco de poeira daquilo que eu já sei que existe, né, daquilo que está dentro de mim, que me moveu, que me fez estar viva, né? Eu e o Marcos, a gente superou todas as expectativas de todas as estatísticas do mundo. Hoje era para um de nós dois estarmos mortos, se não os dois. Eu grávida adolescente, uma família desestruturada, sem estudo nenhum, e a gente conseguiu superar tudo isso. E não foi por medidas sociais, ações políticas, governamentais, mas foi pela nossa visão de mundo em relação à fé. A nossa visão de mundo em relação ao divino, ao sagrado. Né? O círculo que vocês estavam também... Era diferente. Mesmo dentro de uma região, no contexto, vocês estavam num círculos ali... A gente se conheceu através de um amigo nosso em uma igreja, né? Mas um só viu o outro. Esse nosso amigo Aristeu, ele estava saindo para entrar no seminário, que ele ia ser padre. E ele foi nesse dia de despedida. Eu fui também, a gente se viu, mas nada mais que isso. Então a gente só tinha esse amigo em comum, mas eram grupos de pessoas, tudo diferente. Mas a gente atendia as mesmas expectativas, porque os nossos bairros eram pobres, as dificuldades eram as mesmas, né? Às vezes eu fico pensando, quem de nós dois era mais pobre? Eu não consigo... Eu acho que ele era mais riquinho que eu, não sei. Ele morou no centro, né? Não, o bairro dele era piorzinho que o meu, mas ele era mais metidinho.
Eu não sei dizer. Era um roqueirinho. Ele era mais pan, a galerinha dele era mais pan. Eu era mais zoeira, só andava rasgada no meio da rua. Não, catarrenta, não tinha essa elite toda aí, não. Ele era mais intelectualizado, entendeu? Eu sou muito mais prática nas coisas. Não, mas o que é? Eu acho que foi o que fez eu conseguir encerrar a faculdade de filosofia lúcida, porque não é para qualquer um, eu falo todos os dias, não é mesmo. Te tira da tua zona de conforto toda hora, mas para mim foi fácil porque eu não tinha uma zona de conforto, né? O meu incômodo era constante, não, mas tá errado. E as pessoas olham para mim e falam sobreviver assim, mesmo, né? O tempo todo, era uma questão de... questão de sobrevivência. Você tem que se virar, não pode deixar assim. Não é só resolver o dos outros, é o seu, né? Isso. E eu sempre tive essa coisa muito lúcida, né? Eu preciso estar bem para conseguir ajudar os outros. E as minhas experiências em família foram coisas assim... absurdas. Eu com 15 anos, eu fiquei numa UTI para tentar ajudar a salvar a vida da minha avó, que tinha tido um AVC hemorrágico, e o médico me deu a notícia 4 vezes seguida que ela ia morrer, e ela não morreu. Ela viveu 12 anos, né, depois desse AVC. Eu cuidei dela, ficou acamada, usando fralda, tinha que dar banho no colo e tudo mais, e dar comidinha na boca. E pra gente aquilo ali era uma bênção. Pra maioria das pessoas que nos visitaram até hoje, e isso mudou a minha família inteira, né? Pra gente ter a possibilidade de ficar mais um dia com ela, seja lá do jeito que fosse, era a melhor coisa do mundo. E as pessoas olhavam pra gente com dó, né? Com pena. Falavam assim, nossa, coitada, você tem que aguentar, cuidar, trocar fralda e tudo mais. E pra mim nunca foi um incômodo, assim. Nunca foi mesmo. Era uma coisa muito forte. Logo, minha avó doente, descobrimos que a minha tia tinha um câncer. Cuidei 3 anos dela. Acho que foi por isso que eu me aproximei dele, porque de todas as pessoas que eu conheci, a gente fica muito fragilizado. Ele foi uma das únicas que, distantão de mim, assim, estendeu a mão. Falou assim, tu quer uma ajuda? Eu falei, mano, não acredito. Que esperando todo mundo me ajudar, ninguém ajudou. E eu tava muito sozinha cuidando da minha tia. Ela tem 4 filhos e ninguém abraçou a causa. E aí eu cuidando da minha avó, cuidando da minha tia. E o meu tio também, nesse meio termo aí... teve problemas seríssimos, cirrose, tuberculose. A gente até hoje não sabe como ele ficou desse jeito. Ele era um homem super ativo e a gente ficou um tempo sem se ver, porque ele morava em outra cidade. Quando nos vimos, ele estava à beira da morte. E a minha tia faleceu nos meus braços. A minha avó faleceu nos meus braços. O meu tio faleceu 20 minutos antes de eu entrar no quarto dele, né? Quando eu entrei, a gente encontrou ele morto. E muito, muito difícil. Mas pra mim eu enxergo hoje tudo isso como bênção, sabe? Eu enxergo assim como, meu Deus, que oportunidade que eu tive. Como eu pude ter tanta sorte, sabe? De conseguir entender tantas coisas da vida e vivenciar isso, entender como pode funcionar diferente. Que mesmo uma pessoa sem lucidez, que é o caso da minha avó, que perdeu toda a memória, toda a consciência, tudo que tinha, ainda assim tinha carinho, ainda assim conseguia demonstrar, sabe? Nos enalteceu, nos amadureceu muito, principalmente a minha mãe, que era toda fechadona, paraibana, pá. O meu pai, que é aqueles mineirão que não troca ideia com ninguém, né? E a gente foi num processo aí muito forte. Eu acho que o que fez com que eu tivesse um pouco mais de ceticismo, tentar questionar um pouco mais, foi quando acho que foi quando eu entrei no mercado de trabalho mesmo. E aquela coisa da sobrevivência e tudo mais, eu percebendo quanto as pessoas queriam passar por cima uma das outras, e eu o tempo todo cedendo, quebrando, né, as pessoas através do que elas jamais seriam capazes de fazer, né, que era ceder, né, por exemplo, tinha um teste lá para você ser supervisor e tava aquela coisa, todo mundo se brigando, se engalfiando, eu falei, não, tudo bem, então não vou fazer. Não vou entrar na disputa, né, e o povo com medo, porque sabia que eu tinha mais possibilidade. Não, então pode ir, outro dia eu faço, né? Então, essas coisas, porque eu tenho uma visão muito ampla, assim, eu não consigo olhar um problema isolado, né? Eu vou atrás de todas as questões que estão naquele problema e eu afunilo e percebo que aquilo, na verdade, é uma decorrência. Essa coisa do Marcos, o dia que eu liguei no posto, porque ele não atendia o celular para falar com ele, a maneira que ele atendeu o telefone, eu falei, não, tá errado. É uma coisa muito errada, filho. O que tá acontecendo com você?
né? Ele só falou, Poço Veleiros. Falei, oi, Marcos. Pois não. Falei, Marcos, a Jaiane. Oi, amor, tudo bem? Mas o que eu tenho de tão especial para merecer uma voz doce e sedosa e aquelas pessoas que estão ali, que talvez tenham uma existência muito mais importante que a minha, não merecem? Por que tu me trata bem e eles tu trata mal? Então, acho que tem uma coisa errada por aí. E eu sou muito grata porque as pessoas que passaram na minha vida é, assim, impressionante. A qualidade das pessoas que passaram na minha vida, a quantidade de coisas que eu já aprendi. E eu fico ansiosa porque eu sei que eu vou aprender mais e que as pessoas vão ensinar mais e que a coisa vai fluir mais. E eu fico esperando, assim, qual vai ser o próximo momento, né? Então, eu não sei dizer da onde sai tanta, sabe, essa força e tudo mais. Às vezes, no momento, assim, né, o dia que eu vi que a minha avó ia morrer, eu ainda entrei numa desestabilidade no hospital, desci, falei com o médico, mas a gente teve uma conversa tão franca. Eu e o médico no consultório, eu falei tantas coisas pra ele que quando teve a certeza do óbito, né, ele não tava lá embaixo no consultório, ele tava lá em cima escondido no postinho. E aí ele saiu e começou a chorar, me abraçou chorando no corredor, desceu comigo, dizendo ele que ia me acompanhar pra eu não descer no elevador sozinha, ele chorando no meu ombro, assim. E eu falei assim, gente, eu vou ter que consolar esse médico aqui agora, porque eu não tô entendendo. Porque ele queria me convencer de que a minha avó tinha que morrer. E a gente sabe, né? 12 anos acamada, problemas no pulmão e todos os problemas do AVC e tudo mais. A gente sabe que ela tinha que morrer. Mas se tivesse que ir, que fosse da melhor maneira possível, né? E que não fosse sem socorro, né? E eu queria dizer pra eles, não, eu sei que ela tem que ir, mas se Deus quiser que ela fique, e se ela puder ficar mais um dia, ela vai ficar. E se depender de mim, ela vai continuar. E se depender de você, ela vai continuar. Porque nós não somos ninguém pra dizer se ela vai ficar aqui ou se ela não vai ficar. A gente tem isso muito, muito, muito claro, assim, né? Uma guerra muito forte. E aí, quando eu vi realmente, que eu percebi, o enfermeiro tava tentando procurar a veia dela para passar ali um remedinho pra dor, alguma coisa do tipo, não achava mais. O enfermeiro começou a chorar na minha frente. Todo mundo já sabia que ela ia, as pontinhas do dedinho dela estavam roxinhas, né? Mas mesmo assim, até o último minuto, eu falei pra ele, ó, tu se acalma. Eu falei, tu se acalma. Vamos meditar aqui um pouquinho. E aí tu tenta de novo. E se quiser eu fico lá fora. Mas eu não queria sair porque eu tinha medo dela ir a qualquer momento, né? E eu queria estar com ela. E aí ele se acalmou. Achou uma veia assim numa... Vocês não têm noção do inchaço que ela ficou, assim. Foi um negócio absurdo. O braço dela ficou absurdo, assim. E ele achou uma veia, né? Conseguiu passar. E ele chorando. Você imagina o enfermeiro chorando 3 horas da manhã, assim. E aí conseguiu. E eu já sabia. Sabe assim? Eu sabia que tinha que dar certo. Eu falei, ela não vai morrer, eu sabendo que ela morreu com dor, morreu sofrendo, porque a gente não achou uma veia nela. Então aí conseguiu, passou remédio, ela conseguiu dormir. E aí nesse sono, né, que foi induzido, ela se libertou, né? Engraçado que a minha mãe disse que no momento se lembrou de uma música, né, que eles cantam muito na igreja, que o primeiro estrofe da música é Hoje Livre Sou. Né? Então, pra gente foi muito forte isso. A minha vivência com a igreja hoje é uma vivência muito calma, assim, né? Quando eu entro na comunidade, quando eu chego na paróquia, o povo já acende o olho e fala, ai, mas vem aqui, vamos fazer uma leitura pra gente, vamos fazer alguma coisa, isso, aquilo. Porque eles já sabem que eu tenho manejo e tudo mais, mas eu já entendi, né, que a gente tem os ciclos, tem os períodos que agora tem que ser uma outra pessoa que tem que ir lá também participar daquilo, porque é um processo de aprendizado, né? A igreja, aquela microfísica de poder ali, na verdade é uma reprodução do que você encontra na sociedade. Tem vários interesses, inclusive o padre. O padre da minha paróquia se aconselha comigo. Né? Quando o negócio tá osso, ele liga lá em casa. Ele não foi o primeiro que fez isso. Né? Quando tá assim aquela loucura, eu falo para ele, bom, acho que o senhor tem que observar, né, o que Cristo faria nessa situação, né, qual a postura dele nessa situação. O senhor sabe que ele quebrou todos os paradigmas, o senhor sabe que o senhor é conservador e tudo mais, mas Cristo não era.
Né? Se Cristo estivesse aqui hoje, com certeza, na primeira fila da igreja dele, teria um homossexual, teria uma mulher, uma mãe sem filhos, teria um negro, teria todas as representações. Uma viúva. Mãe solteira, mãe sem filhos. É a minoria mesmo, né? Você viu o lance? Mas a gente conversa muito. Eu acho que eu era muito ansiosa quando eu era mais nova. Muito ansiosa. Porque quando eu descobri que existia injustiça, eu falei, mas como? Como que essa pessoa pode pensar só nela, né? Que absurdo é esse? Mas depois aí eu virei uma militante, assim, contra a injustiça muito forte, assim. O Marcos acho que já me viu bravo de verdade, eu acho que umas 2 vezes só. De verdade, assim. Eu não admito, seja onde for, assim. Onde for, seja dentro do ônibus, seja no banco, seja no Face, aonde for, eu não admito. E eu aprendi, quando ela tá assim, não mandar ela ficar calma. Nossa, quando ele manda ficar calma. Teve um dia que a gente virou a esquina assim, e tinha um cara, 2 caras batendo numa mina dentro do carro. A gente jogou o carro em cima dos caras assim. Que porra é essa? E saiu e começou a falar com o cara assim, eu já sabendo o que ia acontecer. Aí o cara, ela falou com ele, você é um filho da puta, fica batendo nela que não sei o que. Mas a gente tava num estado de raiva, de indignação tão grande que a própria mina que tava apanhando começou a falar, não, calma moça, que não sei o que. Aí o cara começou a falar merda, eu falei assim, você cala sua boca e ouve o que ela tá falando. Mas, mano, sei que, cara, os caras ficaram assim, ó. Não admito, não. Isso é verdade, isso é a indignação dela com justiça. Não desce de jeito nenhum. E às vezes eu ainda tento me colocar numa zona de conforto. Eu pensei que você ia passar com o carro em cima dos caras. quando eu vejo que eu não tenho como mexer na situação, eu me afasto, porque se não der, eu me intrometo mesmo. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Eu acho que eu tenho o que comer na minha casa, eu tenho onde dormir, eu tenho pessoas queridas, eu tenho tudo que uma pessoa gostaria de ter, porque eu sou uma privilegiada, mas não é porque eu tô numa zona de conforto que eu não vou ali tentar auxiliar quem não está, né? Então, auxiliar não, ceder, se colocar no lugar e tudo mais. Eu lembro da primeira vez que eu fui num assentamento sem teto. Foi um dos maiores que eu já fui, foi o primeiro. Foi assim, terrível. Você andava e não acabava os barracos, não acabava, tudo de lona. E a galera numa fome terrível. E aí eu cheguei e tava ligando pro Padre Jaime. Falei, Padre Jaime, o negócio tá feio, a galera não tem o que comer. Tinha sido uma galera que tinha sido removida de umas casas de um lugar. E foram montar um assentamento com lona em outro, tinha muita gente. E como saiu o boato de que eles iam ganhar um apartamento, lotou mais ainda. E aí eu falei, Padre, só tinha uma cozinha central na lona e as cozinhas setoriais para cada nicho de barraquinhos. Eu fui na cozinha central e tinha 2 peixes. E era uma sexta-feira santa. Sim. 2 peixes pro povo comer. E, velho, sei lá, mais de 10 mil pessoas. Aí eu olhei pra cozinheiro e falei assim, o que a senhora vai fazer? Como é que vai rolar? Ele falou assim, a gente vai fazer um caldo quente. Aí tinha lá 1 quilo de cebola, tinha alho. Aí fizeram toda aquela temperada e colocaram o peixinho lá pra refogar. Vrau de água. Eu olhei pra aquele caldeirão e falei, Senhor, não acredito nisso. E a galera, ninguém reclamando. Se visse uma pessoa reclamar, era muita coisa. A única que tava ali, transtornada, era eu. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, a gente vai fazer. Aí não deu 10 minutos, chegou o Padre Jaime. O Padre Jaime chegou, e aí, tudo bem? Tudo. Aí eu cheguei, Padre Jaime, eles têm 2 peixes para dar pra esse povo tudo comer. Aí o Padre Jaime falou assim, eu trouxe umas doações lá no carro. Eu falei, que carro? Ele falou, não é o teu carro, Padre. É aquela saveirinho ali, maluco. Ele teve que vir de saveiro, porque não cabia no porta-malas do carro. Tinha arroz, tinha feijão, tinha tudo que vocês imaginassem. Toneladas de comida. Aquele cara foi descarregando. Gente, que é a cara daquele povo? Que foi aquilo? Que mágica foi aquela? Pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, acho que foi um dos momentos que eu mais fui me aproximando pra questionar, sabe? Assim, Deus, tu não tá vendo isso? Olha aqui.
E de repente, não demorou 10 minutos. Antes do caldo ficar pronto, antes de começar a distribuir, chegou, né? Aquela quantidade de comida absurda. Então, não sei, é muita coisa. Se for ficar falando aqui, é muita coisa mesmo, mas pra mim, eu fico com dó da gente às vezes, porque a gente bate tanto a nossa cabeça, tentando entender, né, o que é a questão da fé, não sei o que, mas a gente é tão pequenininho, né? Acho que pra linha da infinitude, a gente não tá nem nos primeiros 5 centímetros, né? E acho que até Deus deve ter dó da gente, né? A gente se bate tanto aqui para entender e ele tá em todo canto aqui, né? É a força da vida, né? E a gente não consegue compreender. Eu acho que, não sei, eu me sinto muito feliz porque eu faço parte, né? Nós fazemos parte desse processo. Eu acredito que daqui a uns bons anos a humanidade vai conseguir compreender essa questão um pouco melhor. E não sei, é isso, né? Mil coisas. Mas estamos aí, estamos experimentando e Amém. estudando e Amém. conhecendo. Amém.